E é uma grande alegria para mim estar aqui nesta noite de novo. Eu acho que a última vez que eu estive aqui é quando vocês estavam fazendo 6 anos. E eu falei, ó, só vem aqui quando tem bolo. Tem bolo hoje? Brincadeira. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é que nos atrai a sua presença. Eu quero te agradecer por esta igreja, Senhor, que é uma igreja que tem procurado ser fiel à tua palavra, Senhor, pela parceria que nós temos, por cada vida que o Senhor tem alcançado aqui, Senhor, e que essa igreja possa continuar nos seus caminhos e possa ser achada fiel, Senhor, naquele dia em que todos nós iremos nos encontrar com o Senhor. E que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que nós possamos receber a sua palavra e que ela possa frutificar em nós para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. A questão não é se você é calvinista ou arminiano. Gálatas, capítulo 2. Deixa eu me achar aqui só. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Primeiro nós precisamos estabelecer alguns parâmetros e dizer assim, para quem que interessa essa mensagem? Primeiro, essa mensagem é dirigida para aqueles que nunca ouviram falar sobre esse assunto. A gente pergunta assim se a pessoa é calvinista ou arminiano, e ela fala assim, olha, eu nunca ouvi falar desse assunto. E realmente é um assunto que ficou guardado lá na gaveta com 7 trancas, e só recentemente que esse assunto voltou a ser conversado nas igrejas e nos círculos evangélicos. Então, primeiramente, essa mensagem é dirigida para aqueles que nunca ouviram falar sobre esse assunto, mas precisam ouvir. E o segundo é para aqueles que já ouviram, mas precisam ouvir novamente. Irmãos, Paulo, em uma das suas cartas, ele fala assim, olha, eu sempre escrevo as mesmas coisas para vocês, mas é importante que eu escreva sempre as mesmas coisas para vocês. E a igreja evangélica, principalmente as igrejas históricas, que elas já trilharam o caminho das doutrinas da reforma, um dia elas saíram desse caminho e nem perceberam. E por quê? Porque em algum momento, os pregadores, os pastores, os líderes, eles falam assim, não, isso daí todo mundo sabe, não vamos falar mais desse assunto. E não falaram mais desse assunto.
Irmãos, por que nós vamos celebrar a ceia do Senhor? Por quê? Foi um sacramento, um memorial que ele deixou para que nós lembrássemos da sua morte e da ressurreição. E por que nós precisamos repetir isso sempre? Porque nós somos pessoas que esquecem. As mães e os pais aqui presentes, né? Toda vez que o filho vai sair, faz as mesmas recomendações sempre. Por quê? Porque sabe que eles esquecem. E nós esquecemos também. Então, os pilares mais importantes do Evangelho, nós precisamos lembrar sempre. No mês passado, nós estivemos lá no aniversário do seminário Martin Bucer, e o pastor Joel Bick estava pregando. E ele é pastor lá por mais de 30 anos numa igreja lá. Mais de 30 anos que ele é pastor. E tem uma irmã lá que está lá naquela igreja desde que ele chegou lá. Mais velha que ele. E ele acabou de pregar e foi lá para cumprimentar os irmãos lá na saída. E a mulher chegou para ele e falou assim: pastor, por que o senhor prega sempre a mesma coisa? Ele olhou assim para o semblante dela e ele percebeu que ela não estava falando aqui no sentido de crítica. Porque depois ela cumprimentou assim: pastor, mas é bom que o senhor prega sempre as mesmas coisas, porque eu preciso lembrar que eu sou pecadora e que Cristo morreu por mim. Irmãos, tem coisa mais importante da gente lembrar, além dessas coisas? Que nós somos pecadores e que Cristo deu a sua vida por nós? Vocês que já têm um pouquinho mais de vivência numa igreja reformada, vocês provavelmente já conversaram com pessoas a respeito desse assunto. E em várias ocasiões, você encontra pessoas que falam assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não sou calvinista nem arminiano. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão. Bastante pessoas já tiveram. Ah, não, eu não sou calvinista e nem arminiano. Então tem umas pessoas aqui me olhando como assim: o que será que esse negócio de calvinista e arminiano? Mas eu espero que até o final vocês tenham essa resposta. Então, 3 hipóteses quando a pessoa diz assim: olha, eu não sou calvinista nem arminiano. A primeira, ela nem sabe o que é isso, como eu já disse, né? Eu não sei se isso come frito, é cozido, como é que converte em dólar, qualquer coisa, não sabe. A primeira razão é isso. A segunda é que ela quer parecer mais espiritual do que os demais. Então, quando ela fala assim que ela não é nem calvinista nem arminiano, que ela é de Jesus. Não é isso que acontece? Ah, não, eu não sou nem de Calvino nem de Armínio, eu sou de Jesus. Ela está repetindo aquilo que os cristãos lá de Corinto estavam fazendo, um grupo lá, e Paulo repreendeu-os, porque uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e tinha um grupinho lá de paletó, gravata, assim, falou assim: nós não somos nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, nós somos de Jesus. Por quê? Porque eles queriam parecer mais espiritual do que os demais. E Paulo os repreendeu, tanto quanto aqueles que diziam que era de Pedro, de Paulo ou de Apolo. E o terceiro grupo, que é... no meu modo de ver, eu tenho muito pouca paciência para esse grupo. É aqueles que eles reconhecem a verdade das doutrinas reformadas do calvinismo, mas não conseguem enxergar o seu valor. Isso, no meio reformado, no meio calvinista, está cheio de pastores até renomados que eles conhecem, mas falam: olha, isso aqui é a verdade, etc., é o meu modo de pensar, mas a Bíblia dá respaldo, a Bíblia dá margem para você acreditar numa... Lutero falou assim: olha, a verdade está acima da unidade. Só existirá unidade onde tiver verdade, porque onde a verdade não estiver presente, a unidade não permanecerá. Nós não podemos, em nome do amor, em nome da tolerância, abrir mão das verdades fundamentais do Evangelho. Quer fazer cara feia? Faça cara feia. Não tem problema.
Charles Spurgeon, tem uma pregação de Charles Spurgeon chamada sobre o calvinismo, a verdade a respeito do calvinismo. Tem inclusive no YouTube essa pregação. Ele diz assim que todos os homens nascem arminianos. Todos os homens. Então, aquele que diz que ele não é nem calvinista nem arminiano, ele está enganado, porque ele nasce arminiano. Ele nasce confiando nele mesmo. Assim, todos os homens nascem arminiano, até que Deus derrama o seu espírito e os olhos daquela pessoa é aberto. E daí ele abre mão do arminianismo. Então, o que eu quero falar com você essa noite é o seguinte: a questão não é essa, se você é calvinista ou arminiano. Vamos ao texto. Todas as cartas, Paulo inicia fazendo uma saudação e elogiando aquela igreja. Dá uma lida lá na introdução às cartas de Paulo. Então, ele faz a saudação e depois ele faz um elogio. Para os Gálatas, ele está tão furioso que não tem nada de elogio. Por favor, irmã, é mais para frente esse slide. Ok. Ó Gálatas insensatos. Então ele está insensato, sem senso. Sem senso. Vocês estão loucos. Vocês perderam o equilíbrio. Então, Paulo está muito bravo com aquela igreja. Por quê? Ele fala assim: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está falando assim: quantas vezes eu preguei a respeito da morte de Cristo para vocês, da crucificação de Cristo? Quem vos fascinou a abandonarem isso? Em outras palavras, irmãos, ele tá falando aqui que eles foram enfeitiçados, como se eles tivessem tomado alguma droga, e aquilo colocou eles em êxtase, ao ponto deles abandonarem a mensagem do Evangelho. E por isso que ele está muito bravo. Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que vocês receberam o Espírito? Foi através das obras? Foi através da lei? Ou foi através da pregação do Evangelho? Ou através da pregação da fé? É uma pergunta retórica, porque a resposta todos nós sabemos, né? Que eles haviam recebido o Espírito através da pregação da fé, através da pregação do Evangelho. De novo aqui: sois assim, loucos, sem senso, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que estava acontecendo naquela igreja? Paulo havia falado a respeito do Evangelho com eles. E assim que Paulo foi embora, se infiltraram naquela igreja os falsos mestres, os falsos guias, os falsos pastores, os judaizantes, e começaram a falar aqui para ensinar para eles: olha, irmãos, Cristo morreu por nós, é verdade, nós precisamos ter fé, mas isto não basta. Vocês precisam passar pela circuncisão, senão não vale nada. Vocês já ouviram essa história? Que Cristo fez a parte dele, mas agora você precisa fazer a sua? Era isso que estava acontecendo lá em Gálatas. Cristo morreu, tá certo, tudo bem, eles não negavam isso. Só que eles estavam acrescentando algo mais ao Evangelho. E no caso lá, era a circuncisão. Vocês precisam, os gentios, né? Aqueles que não haviam ainda passado pela circuncisão. Vocês precisam passar pela circuncisão. E Paulo, quando ficou sabendo disso, ficou insensato. Ficou muito bravo, ao ponto de ele escrever para essa igreja e não ter nenhuma saudação. Vocês estão loucos? Vocês perderam a cabeça. Terá sido em vão que tantas coisas sofresse? Irmãos, naquela época, eles viviam ali naquelas igrejas da Galácia ali, aquela região lá, ela estava infestada de deuses, inclusive o culto ao imperador. E quando a pessoa resolvia seguir a Cristo, ela corria risco de morte.
risco de ser presa, perdia o seu emprego, perdia a sua família. Então, eram pessoas que já tinham passado por muitos sofrimentos. E Paulo fala assim, então foi em vão que vocês passaram por todos esses sofrimentos? À toa? Para vocês voltarem ao que vocês acreditavam antes? E ele fala assim, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera em milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aquilo que Deus está operando no meio de vocês, Ele faz porque vocês realizam obras ou porque vocês têm fé? De novo, uma pergunta retórica. E daí, como ele estava falando lá a respeito daquelas pessoas que eram judaizantes, que o símbolo que eles pertenciam à família de Abraão era a circuncisão, ele traz à tona a Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, Abraão ele foi justificado porque ele creu em Deus. Ele estava na terra de Ur, dos caldeus, e Deus o chamou para ir à terra de Canaã, e ele largou tudo e foi. Depois Deus pediu para que ele entregasse seu filho, seu único filho, e ele entregou seu filho. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vocês pensam que os filhos de Abraão são aqueles que passaram pela circuncisão? Não é? Os filhos de Abraão são aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, irmãos, se nós estamos aqui em Santos nesta noite, e nós não temos nenhum sangue de Abraão, nós não somos descendentes biológicos de Abraão, mas nós compartilhamos da mesma fé de Abraão, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, embora nós não tenhamos sangue e nem praticado a circuncisão. Mas nós compartilhamos da família de Abraão, nós somos abençoados em Abraão, porque nós compartilhamos da mesma fé de Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha que palavra forte. Você quer se justificar através das suas obras? Através daquilo que você faz? Ele está falando assim, olha, maldito. Se nós pegarmos lá em Jeremias 17, ele fala assim, olha, maldito todo aquele que confia no homem. Sabe o que significa isso? Não é você usar esse versículo para você não emprestar dinheiro para alguém. Não, eu não empresto não, porque a Bíblia fala que maldito aquele que confia no homem. Não, o sentido lá é o seguinte, maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço, naquele que acha que vai ser salvo pelas suas próprias obras, pela sua própria força. E depois em seguida ele fala assim, abençoado, bem-aventurado, aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. E aqui ele repete a mesma coisa. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Vocês estão confiados que vocês vão ser salvos porque vocês passaram pela circuncisão? Vocês são amaldiçoados, vocês são malditos. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele está falando assim, você quer se salvar pela lei? Então você está obrigado a cumprir todas as leis. E sabe qual é o resumo de todas as leis? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim como Jesus falou ali com o intérprete da lei. Esse é o resumo de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que algum de nós aqui teria coragem de levantar e dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, desde o primeiro minuto de vida até o último minuto de vida? Alguém teria coragem de falar isso? Que ama o seu inimigo, assim como ama a si próprio? E se nós descumprirmos isso, irmãos, nós descumprimos todos os mandamentos. Porque não existem os decretos de Deus. É o decreto de Deus. É um conjunto que na hora que você quebrou um, você quebrou todos. Então é por isso que pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus.
O único que amou a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo e cumpriu toda a lei, foi Cristo. Por isso que ele pôde entregar a sua vida em substituição por nós, em resgate pelas nossas vidas. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque todos pecaram, todos nós pecamos. E aqueles que não estão em Cristo, eles serão condenados por violarem todas as leis de Deus. Porque quebrou a lei de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É um versículo que está lá em Romanos também, no Antigo Testamento, e que foi a lâmpada, a luz que abriu os olhos de Lutero. O justo viverá pela fé. Irmãos, esta imagem aí que vocês estão vendo é uma gravura do Sínodo de Dort. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de história, para vocês entenderem um pouquinho desse contexto do que nós estamos falando. O protesto do Partido Arminiano na Holanda. Os 5 pontos do calvinismo tiveram sua origem a partir de um protesto que os seguidores de Jacobus Arminius, um professor de seminário holandês, apresentaram ao Estado da Holanda em 1610, no início do século XVII. Um ano após a morte de seu líder. Então, quando o arminianismo foi consolidado, Armínio já havia morrido. E Calvino também. O protesto consistia de 5 artigos de fé, baseados nos ensinos de Armínio, e ficou conhecido na história como a remonstrance, ou seja, o protesto. Esse grupo de seguidores de Armínio, eles não estavam concordando com as doutrinas da igreja holandesa. E eles apresentaram, então, segundo aquilo que eles haviam aprendido de Armínio, uma revisão da fé da igreja da Holanda. O partido arminiano insistia que os símbolos oficiais das igrejas da Holanda, Confissão de Fé Belga e Catecismo de Heidelberg, fossem mudados para se conformar com os pontos de vista doutrinários contido no protesto. Irmãos, nessa época aqui, as igrejas, elas não tinham liberdade de cada uma pregar aquilo que quisesse. A igreja estava debaixo do Estado e todas as igrejas seguiam a mesma doutrina. Por isso que fala aqui das igrejas holandesas, né? As doutrinas às quais fizeram objeção eram as relacionadas com a sabedoria divina, a inabilidade humana, a eleição incondicional ou predestinação, a redenção particular ou expiação limitada, a graça irresistível, que é a chamada eficaz, e a perseverança dos santos. Essas doutrinas eram ensinadas na igreja da Holanda, e os arminianos queriam que elas fossem revistas. Então, de novo, eles tinham alguns artigos de fé, a igreja da Holanda, e esse grupo aqui fez esse protesto querendo que a igreja mudasse essa doutrina. Então, daí, eles apresentaram, então, esses 5 pontos do arminianismo, que é chamado na remonstrance, e podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, que eles apresentaram assim, que Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Então, eles não negam a eleição, mas eles diziam assim, que a pessoa era eleita ou não, porque Deus sabia se a pessoa ia ter fé, ou se a pessoa seria incrédula. Então, se Deus visse que a pessoa teria fé, ele escrevia o nome da pessoa lá no livro da vida. Irmãos, isso não tem o mínimo cabimento, porque a Bíblia diz que o homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Para que o homem tenha fé, para que o homem receba Cristo, a necessidade dele receber primeiro a vida. Para que Lázaro saísse do túmulo, foi preciso, antes dele sair, antes dele obedecer, ele precisou receber vida novamente. Primeiro Lázaro foi ressurreto, depois ele recebeu a ordem para sair. Quando Paulo escreve para Timóteo, lá na 2ª carta, ele fala assim para Timóteo, nós fomos salvos e chamados. Por que Paulo escreve para Timóteo, colocando os verbos
nessa sequência. Primeiro salvos e depois chamados. Porque é isso que acontece. Então, se Deus elegesse alguém porque ele prevê aquilo que vai acontecer, ele salvaria quem? Ninguém. Porque todos os homens nascem mortos em seus delitos e pecados, separados de Deus, inimigos de Deus. Segundo ponto, Cristo morreu por todos os homens em geral e em favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. Então, na realidade, eles estavam afirmando assim, que Cristo morreu inutilmente por muitos homens. Cristo morreu por todos, mas não são todos que são salvos. Então, a obra de Cristo, ela é incompleta. Quando ele fala assim, quando Jesus fala assim, está consumado, na realidade não estava, porque o homem ainda precisava fazer alguma coisa para complementar a sua salvação. Terceiro, devido à depravação do homem, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. Então, eles não negavam a depravação, mas não era uma depravação comparada à morte espiritual. Quer dizer, o homem, ele caiu, mas não tanto que ele não possa ainda realizar alguma coisa que agrade a Deus. Por isso que fala que a graça divina, ela não é essencial, ela é necessária. Essa graça pode ser revestida. Quer dizer, Deus pode chamar uma pessoa e a pessoa pode falar, não vou. Quando nós éramos pequenos, a minha mãe falava assim, vem aqui. Ela falava só uma vez. Porque se ela falasse uma segunda vez, já vinha acompanhada de algumas outras coisas e a gente não queria passar por aquilo. E Deus, Todo-Poderoso, Ele vai chamar uma pessoa e a pessoa vai virar as costas e falar não. Sabe aquela história assim, ó? Quem não vem por amor, vem pela dor? Isso é verdade para os eleitos. Para aqueles que Deus chama, quem não vem por amor, vem pela dor. Pega lá em Lucas capítulo 24, na parábola da grande ceia, ele convida a muitos, e os muitos começam a dar desculpa. E quantos daqueles convidados aparecem na ceia? Quantos? Nenhum. Começam a dar desculpa. Daí, ele manda os servos buscar, que é diferente de convidar. Busque. Irmãos, nós estamos falando de um Senhor que é dono de todas as coisas. Busque os aleijados, os cegos, e traga-os aqui. E ele fez isso. Senhor, está feito como o Senhor mandou. Ele falou, não, mas ainda tem lugar. Tem algumas cadeiras ali que tem nome e as pessoas não estão aí. Ah, Senhor, é que eles fugiram. Quando eles nos viram, eles fugiram. Eles foram para os becos. Sabe o que o Senhor fez? Vai lá e obriga-os a entrar. Traga-os, nem se for arrastado. O nome deles estão lá, e eles vão estar aqui presentes. E ele fez assim. Então lá, ele diz assim, em verdade vos digo, que nenhum dos convidados participará da minha ceia. Por quê? Porque o homem não quer saber de Deus, o homem é inimigo de Deus. Então, se esse convite de Deus não for acompanhado da força do Espírito Santo, nenhum homem aceita o convite, porque o homem é naturalmente inimigo de Deus. Ele não quer saber de Deus. Se todos os que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Então, esse primeiro grupo aí, dos remonstrantes, eles não tinham ainda uma definição a respeito se a pessoa podia perder a salvação ou não. E isso aconteceu só mais tarde. Então, que eles firmaram então, os 5 pontos do arminianismo e mudaram esse 5º ponto, dizendo assim, o salvo pode decair da fé e perder a sua salvação. É o efeito Margarida, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E aconteceu assim. Em 1618, foi convocado um sínodo nacional para reunir-se em Dort, a fim de examinar os pontos de vista de Armínio à luz das Escrituras. Participaram do sínodo 84 membros e 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Durante os 7 meses de duração do sínodo, houve
154 sessões para tratar desses assuntos. Então, esses teólogos, eles se reuniram 154 vezes para discutirem esse assunto. Após um exame minucioso e detalhado de cada ponto, feito pelos maiores teólogos da época, representando a maioria das igrejas reformadas da Europa, o sínodo concluiu que, à luz do ensino claro das Escrituras, esses artigos tinham que ser rejeitados como não bíblicos. Isso foi feito por unanimidade. Não somente isso, mas o concílio impôs censura eclesiásticas aos remonstrantes. Quer dizer, proibiram eles de ensinarem, proibiram eles de pregarem, depondo-os de seus cargos, e estabeleceu os 5 pontos do calvinismo. E a autoridade civil, o governo, expulsou-os da Holanda por 6 anos. Percebe como eles entenderam que esses pontos que eles estavam colocando eram pontos graves, tanto que eles foram proibidos de ensinar, proibidos de falar, proibidos de pregar, e foram expulsos da Holanda por 6 anos, por causa dessas heresias que eles estavam pregando. Embora cause estranheza a muitos essa posição, devido à mudança teológica que as igrejas têm sofrido desde vários séculos, hoje, loucos somos nós. Hereges somos nós. Não é verdade isso? Os reformadores eram unânimes em condenar o arminianismo como uma heresia, ou quase isso. A salvação era vista como uma obra da graça de Deus, do começo ao fim, sem qualquer contribuição do homem. Essa posição pode ser resumida na seguinte proposição: Deus salva pecadores. Eu vim buscar pecadores, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Isaías vai falar assim, olha, e ele ficou satisfeito pela obra de suas mãos. Irmãos, ele ficaria satisfeito pela obra das suas mãos se ele perdesse tantos pelos quais ele havia morrido? E tem os 5 pontos, então, que foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Então, a total depravação, o homem nasce morto em seus delitos e pecados, conforme está registrado lá em Romanos capítulo 3. A eleição é incondicional, quer dizer, Deus não escolhe porque ele vê alguma coisa, porque ele só vê mortos. Então, entre os mortos, ele escolhe algum para a salvação. O que pode um morto? Qual a única coisa que pode um morto? Quem sabe a única coisa que pode um morto? Cheirar mal. É a única coisa que o morto pode. A expiação é limitada. Cristo morreu pelos seus eleitos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada inutilmente. A graça é irresistível. Aquele que não vem por amor, vem pela dor. Aquele que é chamado ao Evangelho e não recebe a mensagem do Evangelho, ele vai receber de uma forma ou de outra. Porque Deus muda o coração da pessoa. E muitas vezes essa mudança é através do sofrimento. E a perseverança dos santos. O Senhor não perderá nenhuma das suas ovelhas. Todas as suas ovelhas serão apresentadas no último dia. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem que enfeitiçou vocês? É isso que ele está perguntando. Então, qual o objetivo da carta aos Gálatas, se não o fato deles estarem acrescentando algo à salvação além de Cristo? E Paulo os repreender a fim de trazê-los de volta à sensatez? Então, o que estava acontecendo lá? Eles estavam acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. Vocês precisam passar pela circuncisão. Assim, se você atribuir a sua salvação ao seu livre-arbítrio, ou a qualquer outra coisa vinda de você, a carta de Gálatas é para você. Irmãos,
E as pessoas acham que sempre a carta de Gálatas é para outra pessoa, nunca para ele. As pessoas não identificam. Ah, não, Deus fez a parte dele, agora você precisa fazer a sua parte. Irmãos, eu vou dizer que 90% dos evangélicos acreditam nessa frase. Que se você não fizer a sua parte, que Deus fez a dele, mas você precisa fazer a sua. Essa semana eu estava conversando lá com o Senhor, ele me procurou lá e começou a fazer algumas colocações, etc. E na realidade ele queria me demover para eu ser um arminiano. Eu falei, irmão, você vai me perdoar, mas eu fui 50 anos arminiano, você acha que eu vou voltar a acreditar nessas coisas? De jeito nenhum. Aí, falando um monte de texto lá fora de contexto, etc. Quando eu citava algum texto para ele, ele simplesmente fazia de conta que não ouviu aquele texto. E eu vou ficando nervoso, sabe? E depois, quando acabou aquela conversa, não é, Adalto? O Adalto não fica nervoso comigo, não. Acabou aquela conversa, eu falei assim, eu preciso lembrar de que se Deus não abrir os olhos da pessoa, a pessoa é cega. E como você vai explicar para uma pessoa que é cega que o azul é azul? É impossível. Então não adianta eu ficar nervoso, embora eu fique. Não adianta. Sabe como terminou a conversa? Eu falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte. No dia que nós comparecermos diante de Deus, eu vou chegar e vou falar assim, olha, aqui não é meu lugar. Se eu estou aqui, é só porque o Senhor morreu por mim. Nada de mim. Eu falei, não, mas eu vou falar isso também. Eu falei, como que você vai falar isso? Se nós estamos há 1 hora aqui conversando, e você está falando que precisa fazer isso. Ah, não, mas eu vou falar isso também. Tá bom. Mas eu fiquei nervoso. Então, irmãos, a questão não é se você é calvinista ou arminiano. A questão é o que as Escrituras dizem. João 6 vai falar assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Então, que todos? Aqueles que Deus deu a Cristo. Texto claro. É dele o querer e o realizar. Tudo que nós queremos e realizamos vem através dele. Em João capítulo 1, vai dizer assim, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por arminiano, não tem o texto seguinte. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem pela força do braço, nem pelo querer, mas pela vontade de Deus. Todos aqueles que nascem de novo, nascem pela vontade de Deus. Em João 6, de novo, vai dizer o quê? Ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não o trouxer. E tantos outros textos que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre eles. Então, a questão não é se você é calvinista ou arminiano. A questão é o que as Escrituras dizem. A questão não é o que você acha ou deixa de achar. Estamos cansados. Você fala, a pessoa fala, mas eu não acho isso. A questão não é o que você acha. A questão é o que está nas Escrituras. E a questão não é o que você gosta ou deixa de gostar. A questão é o que as Escrituras dizem. Eu também não gosto. Sabe por quê? Porque quando você acredita que você pode ser salvo por alguma coisa que você faz, você cumpre aquilo que estão falando e você fica tranquilo. Se você levantar a mão e repetir essa oração, você é salvo. Quer uma coisa mais fácil do que isso? Você levantar a mão e repetir uma oração? Mas quando a sua salvação depende inteiramente de Deus, qual a única coisa que você pode fazer? Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Na esperança de que ele vai ter misericórdia. Lembra quando Jonas foi pregar lá em Nínive? E o rei ficou sabendo e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos
decretar um jejum por 40 dias. Vamos nos vestir de trapo. Nem os animais vão ser levados para o campo, nada. Vamos nos arrepender, vamos chorar, vamos clamar. Quem sabe, Deus tenha misericórdia de nós e não nos destrua como Ele prometeu destruir. E eles se arrependeram e o Senhor não destruiu a cidade. Então, quando Deus começa a falar para nós, essa é a nossa oração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Na esperança de que Ele não rejeita ninguém que pedir misericórdia para Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse dia eu estava ouvindo lá um podcast lá de um figurão aí do meio batista, bem conhecido assim. Falou assim, pastor, o que o senhor acha do calvinismo? Ele falou assim, eu não gosto do calvinismo. O que muda ele não gostar do calvinismo? Não muda nada. Irmãos, nós temos esses pilares da Reforma Protestante, né? Quando a Igreja Romana, ela passou por essa divisão, então, né? A Igreja continua, uma parte é a Igreja Romana e a Igreja Protestante, né? Esses dias uma pessoa lá me perguntou assim, por que os evangélicos brigam tanto e se dividem tanto, né? Eu falei, porque nós somos protestantes e não concordantes. Então, o próprio nome já diz, né? Nós somos protestantes, a gente protesta. A base do movimento protestante é o somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Glória somente a Deus. Não tem espaço. Quando é só, é só. É só a Escritura. Nós não baseamos naquilo que o pastor fulano de tal acha. O que a psicologia diz, o que a filosofia diz, o que a história diz. É só as Escrituras. E nós somos salvos unicamente por causa da graça de Deus, sem mérito. Nós somos salvos unicamente pela fé, sem obras. Nós somos salvos somente por Cristo, não por nós. Não pela igreja, não por Maria, não pelos santos. Por quê? Porque só o Senhor receberá a glória pela nossa salvação. Quando Deus será mais glorificado? Essa é a pergunta. Quando Deus é mais glorificado? Quando você crer ter feito algo pela sua salvação? Ou quando você atribuí-la somente a Deus, só lhe deu glória? Logicamente, que Deus será mais glorificado quando você atribuir exclusivamente a Deus a sua salvação do começo ao fim. Só lhe deu glória. Atos 20, 24. Eu quero ler esses 2 versículos para encerrar. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos. Por isso que quando nós estamos falando do evangelho para uma pessoa, nós precisamos orar para que Deus abra o entendimento, tire a cegueira, senão não adianta. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o evangelho é da graça de Deus. O evangelho é da glória de Cristo. É por isso que nós atribuímos e nós pregamos que a salvação é unicamente pela graça. A salvação é unicamente através da fé. E a salvação é unicamente por Cristo, para a glória dele. Amém, irmãos? Pai, nós queremos louvar o teu nome, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar, Senhor, esse evangelho da glória de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da glória de Cristo. Que nós possamos, Senhor, ter sabedoria, ter paciência, para que nós possamos lidar com aquelas pessoas que resistem a isso, e que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas, para que também elas possam chegar a esse entendimento, para a sua glória.
em nome de Jesus. Amém.